E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo suave? Doutor Dedego aqui na área. Hoje eu vou trazer um assunto para vocês aqui que eu acordei e fui derrubado da cama com esse assunto. Muitas pessoas estavam me perguntando sobre, a respeito se era o momento ideal para isso ou não, diante da drástica redução dos preços que a gente está vendo aí nos últimos meses. E eu resolvi fazer esse vídeo para a gente trocar uma ideia e comentar um pouco sobre esse assunto. Nosso assunto do dia é sobre placa de vídeo, se vale a pena, se estamos no momento de comprar uma placa de vídeo agora ou não, diante da drástica queda dos valores aí, todo mundo está acompanhando, quem principalmente está precisando comprar uma placa de vídeo, e aí muitas pessoas estão me perguntando, será que eu compro, é o momento, ainda pode cair mais um pouquinho o preço? Porque obviamente, se diante dessas quedas constantes que a gente está sofrendo aí nesses preços, de março para cá a gente viu uma desvalorização de algumas peças aí que chegaram a 60%, alguns modelos de placa de vídeo. Então o pessoal está me perguntando e eu resolvi por isso fazer esse vídeo para a gente trocar essa ideia e tentar auxiliar vocês aí se é o momento ou não de aproveitar e comprar a placa que vocês estão desejando aí. Então depois da vinheta a gente continua o vídeo. Compre seu Windows 10. Brincadeira, galera. Então vamos lá. Primeiro ponto. O que é que está acontecendo que esses valores das placas estão despencando literalmente? Então, nessa questão a gente tem que analisar alguns fatores que estão desencadeando essa queda dos preços aí. De março, eu posso ser bem específico, de março para cá, porque foi quando eu comecei a observar os preços das peças e fazer orçamentos para montar o meu computador. As minhas primeiras peças, as peças iniciais, a gente comprou em abril. Então, para vocês terem uma ideia, a minha placa de vídeo aqui é uma GTX 1060 de 6 GB da Asus. E à época eu paguei R$ 1.280. Ela estava sendo anunciada por esse preço. Foi o valor que eu comprei. Teve um pequeno desconto lá por conta de um cupom que eu arranjei. E ainda fui taxado. Mas na época era o melhor custo-benefício dentro das configurações dessa placa que eu encontrei. As demais placas, bem próximas a ela, por exemplo a 1660, estava custando em torno de R$ 1.700, R$ 1.800, e isso fez com que eu não comprasse essas outras placas, porque obviamente eu estava montando meu primeiro PC e estava buscando muito custo-benefício. Eu queria simplesmente um computador que pudesse jogar COD Warzone e com a configuração que fosse superior ao meu console, que eu sempre joguei em Xbox. E para mim a 1060 na época, diante do preço também que ela estava sendo vendida, era a melhor opção, sem sombra de dúvidas. Não podemos considerar o preço de hoje, porque existem milhares de placas aí bem superiores a essa minha, com até preços menores, acreditem, de março, de abril para cá. Então, pouco menos de 6 meses, os valores caíram drasticamente. E essas quedas foram geradas por vários fatores, não um só ou dois, vários fatores. E a gente vai conversar alguns aqui com vocês, para que vocês entendam melhor essa situação e se é ou não o momento de comprar essas placas de vídeo que vocês estão aí desejando. Senta que lá vem a história. Então o primeiro fator que eu quero trazer para vocês é o seguinte: eu estava fazendo umas pesquisas sobre o assunto, encontrei uma matéria onde o representante da marca Galaxy aqui no Brasil, ele falou abertamente que alguns modelos dessas placas estão sendo vendidas aqui no país com preço inferior ao preço que eles têm de produção. Ou seja, eles estão gastando mais para produzir a placa e vendendo mais barato. Por quê? Por conta justamente do mercado externo estar tendo produtos mais baratos, por conta do volume de peças agora que tem muita gente com estoque guardado, tem lojas que compraram várias unidades no começo do ano, que o preço era outro, compraram obviamente mais caras também e não conseguiram vender esses produtos. Então isso interfere também diretamente na questão do preço dos produtos aqui nas placas aqui no Brasil, porque assim, se a própria fábrica ela hoje não está tendo condições de lucrar, o preço tem que ser reduzido para que possa vender. Mesmo eles tendo prejuízo, eles estão retirando esse prejuízo dos lucros astronômicos que eles já tiveram nesse período grande aí de pandemia, por exemplo, né? Então, o primeiro fator é esse. As placas aqui estão sendo produzidas hoje a um preço que sequer está sendo repassado para o cliente final. Então, esse é um dos fatores que gerou essa redução
dos preços das placas. Podemos intitular esse como o primeiro fator. Outra coisa que a gente tem que observar é que hoje a gente já encontra aí com a pandemia praticamente controlada, né? O mundo já voltou a funcionar. Tivemos com isso a normalização da produção de componentes que são utilizados nessas placas de vídeo. Além disso, as próprias placas de vídeo já voltaram a ter suas produções normalizadas. Outro fator é a questão da guerra da Ucrânia, que sem dúvida também afetou não só no Brasil, mas no resto do mundo, vários aspectos econômicos. Temos a crise do petróleo, que afeta o mundo todo também, e isso reflete em vários produtos, que gera, sem dúvida também, todos esses aspectos juntos, eles geraram uma maior oferta das placas das GPUs no mercado brasileiro. E isso ocasiona também a queda dos preços. A questão da lei da oferta e da procura. Fala, não me diga! Outro ponto é que a gente tem que observar a chegada das novas gerações das placas, tanto da NVIDIA e a geração GeForce, a RTX 4000, que já está aí na porta para ser lançada, né? E esse fator de lançamento de novas tecnologias, obviamente, puxa o preço das placas mais antigas para baixo. E, além disso, também temos as novas arquiteturas das placas da AMD. Não sou muito fã da AMD, mas significa que é uma nova tecnologia também que está sendo implementada no comércio, principalmente com a chegada da Radeon 7000, né? Radeon 7000, e isso também reflete na queda dos preços, novamente, das placas mais antigas. Obviamente que só a chegada dessas novas placas não é fator suficiente para que os preços tenham despencado como a gente está vendo, né? Até porque se você não é um Next ou um Tony Boy, que precisa jogar com 500 FPS, né? Muito dificilmente vai comprar uma placa dessa high-end para uso doméstico, né? Se você precisa jogar, como eu jogo um Warzone, se você precisa jogar um God of War, alguma coisa, uma plaquinha mediana ali que você tenha um desempenho de uma 2060, uma 3060, vai ser extremamente suficiente para você. Então, não só esse fator das novas placas, novas tecnologias, é suficiente para arrastar esse preço para baixo, mas, obviamente, que somando fator por fator, esse que a gente está mostrando aqui agora, aos demais, isso influencia no preço final da placa aqui no mercado brasileiro. Então, superada essa questão, que obviamente as novas tecnologias trazem desvalorização das tecnologias antigas, temos também o fator da criptomoeda. Para quem acompanha, eu não acompanho muito a questão do mercado das criptomoedas, mas a gente vê notícias, acompanha informações, mesmo que superficialmente. Nesse ponto, nós temos que observar que o Bitcoin, por exemplo, que é a moeda mais conhecida no sentido de criptomoedas, de janeiro até junho agora desse ano, ele teve uma queda de 54% no seu valor, ou seja, desvalorizou mais de 50%, de novembro, dezembro até junho agora do corrente ano. Outras moedas digitais chegaram a registrar quedas de 60% a 90%, e com quedas tão altas assim na valorização de algumas moedas, elas chegaram inclusive a desaparecer do mercado. Praticamente deixaram de ser mineradas, porque não compensava. Uma moeda que tem uma desvalorização de 90% fica inviável para que você invista muito dinheiro em placas de vídeo, naquela mecânica toda, na estrutura toda, para que você tenha um rig de mineração, e elas foram deixadas de lado. O Ethereum, por exemplo, teve uma desvalorização de janeiro até junho de 2022 agora, que superou 67%. Então, com a queda dessas criptomoedas, sem dúvida, muitas pessoas deixaram de ter interesse em comprar novas placas de vídeo para ampliar ou para inicializar esse tipo de mineração aí, para trabalhar com mineração, e isso também fez com que o mercado tivesse um sopro de sobras aí de placa de vídeo, né? Ou será que não? E por fim, também temos que considerar, obviamente, o fator político, principalmente nesse momento em que o nosso país aqui está vivendo esse dilema de eleições, e isso, sem sombra de dúvidas, afeta diretamente na questão da bolsa de valores, dos investidores aqui no nosso país, e isso pode, dependendo do resultado das eleições,
causar uma drástica modificação aí desse quadro financeiro que a gente está atravessando agora. Então, isso afeta diretamente no mercado interno o preço das placas de vídeo, né? Então, gente, esclarecidos esses pontos iniciais, que obviamente são os principais motivos que estão gerando essa queda dos preços das placas de vídeo, eu vou trazer para vocês aqui alguns gráficos, de início aqui, alguns gráficos, para que vocês entendam do que eu estou falando na prática. Esse gráfico aqui é bem interessante, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês aí. Ele é um gráfico que foi disponibilizado pelo site que todo mundo conhece, é um site extremamente respeitado e qualificado, Adrenaline. E aqui você tem a possibilidade de pesquisar vários modelos de placas para saber a variação do preço que essas placas sofreram no mercado interno aqui do país. E esse gráfico eu achei muito interessante porque possibilita que você tenha uma noção dessa variação em tempo praticamente real, né? Muita gente às vezes não sabe, não lembra, por exemplo, quanto estava custando aquela placa, né, em tal mês, e esse site possibilita isso. Eu vou dar como exemplo aqui a 1660, que foi uma das placas que mais teve sucesso recentemente aqui em vendas, porque ela teve uma queda bastante considerável no preço e muita gente optou por comprar ela, porque de fato é uma placa bastante boa. Então, pesquisando aqui, a gente encontra a variação de preços. Veja aqui, em março, aqui o primeiro registro é dia 1º de março de 2022. Essa placa estava custando aqui no Brasil R$ 2.499, R$ 2.500. Eu acredito que esse preço também seja considerado preço de à vista, porque todo mundo sabe que no Brasil, quando a gente compra alguma coisa que vai parcelar, principalmente no lado de peças e equipamentos para computador, existe um juro que as empresas cobram e esse juro é altíssimo. Então, vamos considerar que seja o preço de à vista. Eu acredito que tenha sido calculado com base em preço de à vista. Nós temos aqui ela em março de 2022 custando R$ 2.500. Mais uns dias, uns meses para frente, nós temos aqui no começo de abril de 2022, ela já tinha caído para 2.298. Vamos para maio aqui. Ela foi para 2.400, aumentou. Esse período de maio, se vocês observarem e procurarem essa informação, foi entre abril e maio, teve uma queda drástica do dólar. O dólar chegou a bater 4,50, 4,60 por aí. E aí depois ele explodiu novamente, passou dos 5,15, 5,20. Então foi mais ou menos nesse período que teve uma queda, depois teve essa alta novamente dos preços. Se justifica aqui no gráfico. Então, de março para cá, essa placa chegou aqui em julho, no começo de julho, a R$ 1.500. E agora estamos aqui registrando o preço mais baixo já identificado aqui dela. Foi em agosto. Temos aqui R$ 1.370, mas assim, ela hoje no mercado ela está sendo encontrada, está aqui na Amazon, ela está custando R$ 1.599, então está dentro daquela faixa que a gente está vendo ali no gráfico, né? Vamos pesquisar outra aqui, outra placa, por exemplo, eu vou colocar aqui a 2060 de 6 GB. E vamos ver quanto é que está o gráfico. O gráfico está melhor atualizado aqui. Veja o preço que essa placa estava custando no começo de março. R$ 3.400. Você vê que essa placa já está com registro aqui da variação dos preços melhor realizado aqui. Teve essa queda aqui no mês de abril, que ela baixou para 2.900. Veja, de 3.400 já caiu R$ 500 aqui. E continuou com a queda. No mês de junho registramos R$ 2.299, R$ 2.300. E de junho para cá só despencou o preço. Hoje estamos encontrando ela no Brasil a R$ 1.700. Atualizada até o dia 2 de setembro, R$ 1.700. É algo inimaginável. Nós temos aqui uma queda de R$ 3.400 para R$ 1.700. Veja que é literalmente 50% do valor da placa do preço inicial. Lá em março, a gente tem aqui 50% de redução desse preço. Vamos olhar mais uma placa aqui. Nós temos a 2060 Super, por exemplo. E essa aqui é que é gritante o preço. A diferença de preço. Ela custava em março R$ 5.899. Inclusive, essa placa é o meu sonho de consumo. Mesmo ela já sendo um pouco antiga, mas para mim ela seria o que eu mais queria comprar,
porque ela resolveria tudo. Eu teria uns 150 FPS, não preciso mais do que isso. Hoje eu tô tendo na faixa de 90 com a minha 1060, vai ter vídeo no canal, mas essa placa aqui provavelmente eu vou comprar e a gente vai conversar sobre ela aqui, fazer um unboxing, fazer testes com ela. Então assim, no começo de março ela registrou o preço de R$ 5.900 e tome queda. Abril já caiu para R$ 3.999, R$ 4.000. Veja que de março para abril ela já teve uma queda de R$ 1.900. Já foi uma queda drástica. Então aqui mais para frente, em maio, ela já caiu para R$ 2.900, ou seja, mais R$ 1.000 de diferença. E continuou tendo quedas. Alguns meses ela teve um pico na queda aqui que bateu 2.100. E agora essa placa está sendo vendida pela bagatela de R$ 2.000 aqui no Brasil. Então veja, essa placa chegou a ter uma queda aqui de cerca de 60% no seu preço entre março e abril. E aí é onde vem aquela questão, que é o foco principal do nosso vídeo. Nesse momento seria interessante comprar ou ainda tem o risco de continuar caindo esse preço? Então agora eu vou esclarecer para vocês alguns pontos aqui. Se levar em consideração o fator político do Brasil, dependendo de quem ganha a política, essas placas, só por esse aspecto, pode sofrer um aumento drástico aí do preço. Um aumento, digamos, em torno de 10 até 20%. De acordo com informações que eu também colhi aí de pesquisas e até com pessoas que são especialistas da área de economia. Então eu tenho um colega meu que é gerente de um banco, ele trabalha muito com aplicações, investimentos e bolsa. Ele me explicou alguns fatores que eu procurei saber antes da edição desse vídeo e ele me explicou exatamente que dependendo do panorama político, de quem ganhar a política, o Brasil pode sofrer algumas, digamos assim, alguns prejuízos no âmbito de deixar de ter alguns investimentos no âmbito financeiro e isso afetar diretamente nos preços não só das placas de vídeo, mas de outros produtos que são vendidos aqui no Brasil e com isso pode gerar um aumento de preço de 10 a 20% pelo menos. Não me diga! Primeiro ponto. O segundo ponto é que no momento não há no horizonte nada que indique que essas quedas drásticas continuem. Veja que o fator mais importante que a gente deve observar aqui e levar em consideração é justamente a explicação que o administrador lá, o representante da GeForce no Brasil, ele explicou que as placas estão sendo vendidas a um preço mais barato do que elas estão sendo fabricadas. E isso já é um ponto vermelho que a gente deve acender na observação. E porque é o seguinte, se a placa está sendo fabricada a um preço mais caro do que está sendo vendido para o consumidor final, obviamente elas não vão ter como continuar caindo, porque o custo de fabricação, o custo da produção desse produto está superando o custo de venda. Então, ou eles vão parar de fabricar, ou eles vão pelo menos manter ou aumentar esse preço. Eles estão obviamente vendendo alguns estoques que eles ainda possuem e quando isso acontecer esses preços não vão mais cair. Também está acontecendo essa queda de preços, eu esqueci de comentar, justamente por conta da oferta imensa que está tendo de marcas remarcadas no mercado chinês. A gente vê várias marcas que estão surgindo lá. Obviamente algumas dizem que são 100% novas, mas não são. Elas são remarcadas, utilizam algumas peças, por exemplo, a grande maioria, o chip, o processador, ele é reutilizado, mesmo que seja 99% novo, ele é reutilizado. Então assim, esse fator da oferta também de marcas internacionais que chegam no Brasil aqui com uma facilidade imensa, hoje todo mundo tem acesso ao AliExpress, e isso também afetou a questão dos preços. Mas, como eu disse, o preço do Brasil não pode ser quantificado de acordo com o preço da China, por exemplo. E isso vai chegar a um limite para que a empresa não tenha mais fôlego de rebaixar, de diminuir esses preços, e os preços vão ou ser mantidos ou aumentar. Pequenas quedas nesses próximos 30 dias ainda podem ocorrer, mas na minha ótica, diante das consultas que eu fiz, das pesquisas, eu acho muito difícil nós observarmos ainda quedas drásticas nesses valores. Então o meu ponto de vista é que sim, é o momento oportuno para que você aproveite aí esses preços que estão, sem sombra de dúvida, como eu disse, eu caí da cama quando eu abri hoje o aplicativo do AliExpress e vi os preços que estavam sendo trabalhados lá, oferecidos lá. E eu vou aproveitar esse momento e vou comprar, acredito que é a 2060 Super.
Se eu não encontrar nenhuma outra que seja entre ela e superior um pouco ali na mesma casa de preço, eu vou puxar uma 2060 Super aqui para o nosso setup, que eu acho que ele merece. Para a gente aqui agora o que está faltando é apenas mais um pouco de desempenho gráfico e a gente vai conseguir com essa placa. Certamente que sim. Eu vou agora passar para vocês aqui para mostrar alguns preços das placas que eu acredito que sejam aquelas placas que estão mais valendo a pena no momento. E todos os links de cada uma dessas placas estão na descrição do vídeo aí, para vocês que quiserem dar uma olhadinha, alguma informação. Outras dúvidas que vocês tiverem, deixem nos comentários aí também. E vou passar mais algumas dicas interessantes. Fiquem no vídeo que tem umas dicas aqui. Vou passar umas dicas aqui para vocês que vão ser bem interessantes para que vocês acompanhem a variação dos preços do AliExpress. Eu consegui aqui um aplicativozinho que a gente instala e vocês vão saber a variação que aquela peça, aquele produto, aquela placa teve durante alguns meses, até os últimos 6 meses. E isso é bastante interessante para que você saiba se hoje ela está valendo a pena, se já teve queda, se aumentou. Então fiquem aí no vídeo que eu tenho algumas dicas para passar para vocês aqui. Além disso, eu gostaria já de pontuar que compras internacionais, importações que vocês estão fazendo ou possam fazer, tem o risco de ser taxado. Sim, tem o risco de ser taxado. E por ser da minha área, eu posso falar com propriedade sobre o assunto. Não se preocupem em comprar produtos de $50, não, porque vai ser taxado a partir de 50, não é isso. A lei em si, que obviamente a lei prevalece sobre qualquer resolução interna de qualquer órgão, como acontece com a Receita Federal, que eles tentaram legislar, mas a legislação é superior a uma resolução. A lei estabelece que a taxação só pode ocorrer em compras de valores superiores a $100. Então, se você for taxado em alguma compra em valor de até $100, então, se a sua compra for até 100, você não pode ser taxado. Se for $100 e 1 centavo, 1 cento de dólar, né? Então você vai ser taxado. Então, se você acontecer de ser taxado em compras abaixo de $100, eu posso ajudar vocês também. Deixem nos comentários aí que eu explico a vocês o que vocês podem fazer. Inclusive, eu estou pensando em elaborar um vídeo sobre esse tema para que ajude vocês também a evitarem esses pagamentos. Então, bora lá para o restante do nosso vídeo. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Essa plaquinha aqui, a RX 550, ela é uma placa de entrada, mas que ela já consegue rodar praticamente todos os jogos. Alguns você vai ter um pouquinho de dificuldade, mas é como eu disse, se você quer um computador extremo custo-benefício para você jogar um COD, para você jogar um Free Fire, essas coisas, essa plaquinha já roda tranquilamente. Você não vai ter 100 FPS para jogar, mas você vai conseguir jogar, você vai ter o seu computador custo-benefício em casa aí, com a placa de R$412. E o melhor, você não pode ser taxado nessa placa, porque ela custa hoje abaixo de $100. Primeira placa que eu quero trazer para vocês, que é essa RX 550 de 4 GB. Inclusive um primo meu comprou, tá lá trabalhando com edição gráfica e disse que está extremamente satisfeito. A placa suporta tudo que ele pretende fazer, ele trabalha inclusive com 3D. A segunda placa que eu quero mostrar para vocês aqui é a RX 580, que ontem eu estava conversando com um amigo meu que joga comigo e ele estava extremamente feliz, eu por tabela fiquei também feliz, que ele disse que conseguiu comprar essa placa, fazia um tempão que ele estava querendo comprar essa placa e ontem ele fez essa compra. Então veja, a RX 580, quando eu fui comprar a minha 1060 aqui, ela custava em torno de R$1.400 a R$1.600. Era mais caro do que a minha. Hoje ela está com esse preço de R$521 aqui. 8 GB, essa outra versão Windows, eu não sei a diferença das duas. Eu não observei os detalhes aqui ainda, mas está valendo muito a pena essas duas, esse modelo de placa aqui hoje para quem está querendo montar um PCzão custo-benefício. E sem dúvida ela vai rodar todos os jogos que você quiser jogar. A terceira placa que eu queria trazer para vocês aqui é exatamente a 1660, só que a versão Super. Gente, essa placa aqui, quando eu fui comprar a minha, estava R$1.800 em abril de 2022. Hoje ela está custando R$795. Lembrando que você pode ainda encontrar algum cupom de loja. Recomendo que vocês sempre entrem na loja, que lá às vezes eles oferecem algum cupom, mesmo que o cupom não esteja aqui na loja, às vezes ele apresenta lá. Outra coisa, se você tiver uma conta nova, e aqui eu vou deixar uma dica bem aberta e clara para vocês. Se você já tem sua conta, tudo, e você quer um desconto de R$15 para comprar, você abre uma conta no nome da sua esposa, no nome do seu irmão, e faz a compra no nome dele lá.
para você ter mais R$15 de desconto. Todo desconto que você conseguir é bem-vindo. Mas lembrando que a partir dessa outra placa aqui de R$521, dependendo do valor do dólar, do dia que você comprar, obviamente, você pode ser taxado. Então essa aqui você já pode ser taxado. A taxa geralmente varia entre R$100 a R$200, mas eu já vi casos de taxas superiores a R$300, R$400 e até R$500. Então tenham cuidado. Eu não vou ser hipócrita, como eu vejo por aí algumas pessoas oferecendo o céu aqui de placa. Não compre a placa sem sequer comentar. Existe o risco. Não, gente, o risco é real. Eu comprei uma placa de vídeo de R$1.200 e fui taxado. Eu comprei um kit de placa-mãe, processador e memória de R$720 e fui taxado nas duas compras que eu fiz. Então o risco é, eu diria, por baixo de 70% de você ser taxado. Então, você quer comprar, observe essa questão do valor da placa no Brasil aqui, se vale a pena você ser taxado, e mesmo sendo taxado, pagando essa taxa, somando ao valor do produto que você comprou, se ainda vai sair no lucro. Outro ponto importante é que você comprando aqui pelo AliExpress, o parcelamento que você pode comprar no cartão e dividir em até 12 vezes, até 6 vezes você não paga juros. Isso aqui no Brasil não acontece, então é bem interessante. E 12 vezes, se você parcelar em 12 vezes, a taxa de juro é irrisória, você não chega a pagar sequer 10%, em torno de menos de 5 a 10% do valor do produto que você está comprando nas 12 parcelas, não é 10% por parcela, é somando esse valor e dividindo em todas as parcelas. Então, tudo que você for comprar e quiser parcelar no AliExpress vale muito a pena, porque a taxa de juros é praticamente irrisória. Então, superado esses pontos aqui, vamos para a terceira placa, que é uma 2060. Gente, a 2060 está custando R$900. E isso é algo que ninguém no começo do ano imaginaria de forma alguma. E aí eu quero puxar aqui o aplicativo que eu disse a vocês que ia dar essa dica para quem acompanhou aqui até agora. Você instala esse aplicativozinho aqui que eu vou mostrar para vocês, e aqui você tem informações sobre justamente o vendedor, sobre os preços, a variação de preços. Deixa eu só ver se o aplicativo está sendo captado no vídeo. Tá sim. Então você clica aqui, ó, em preços, e você vai ter a variação do preço desse produto. Inclusive você pode escolher qual moeda que você quer saber o preço, pode ser em dólar, em euro, em libra, em iene, o que você quiser. Então veja, gente, aqui tem a variação dos preços dessa placa. Maio, tal. Veja, em maio, essa placa estava custando R$6.000. Eu não acredito que seja por aí, mas digamos que seja. Então, em setembro aqui teve essa queda. Às vezes esse registro também não consta corretamente, mas tudo bem. Então veja que os preços aqui estão caindo. Extrato, preço meio ano, médio. Deixa eu colocar nos últimos 3 meses, que eu acredito que seja. Mas é isso mesmo. Teve uma queda drástica aqui do preço agora recentemente. Setembro, caiu agora. Tá. Vamos olhar a próxima placa aqui, que é também a 2060, só que de outra loja, que ela está pelo preço de R$902. Repito, todos os links estarão na descrição do vídeo. Qualquer outra informação que vocês estiverem precisando, algum auxílio, estou à disposição aí para responder vocês no chat aí. Vamos ver o preço aqui dessa placa. Ela também, aqui o preço já está mais correto. Ela estava custando agora em julho R$1.200 e poucos, teve uma subida para R$1.350 e agora despencou para R$902. A próxima placa que eu quero trazer para vocês é a 3060. Gente, essa 3060 ela estava custando R$2.000 e poucos em abril, salvo engano. E hoje ela está por R$1.250. Uma coisa importante de você observar é que a sua 3060 ela tem um desempenho praticamente idêntico a uma 2060 Super. Então a diferença é de 6%. A 3060 é melhor, 6%. E ela está mais cara do que a 2060 Super, e eu vou mostrar para vocês aqui também daqui a pouquinho. Então, outra coisa que esse aplicativo aqui mostra para vocês é algumas informações do vendedor. Algumas elas esse aplicativo acerta, outras ela erra, que como eu já vi, tem uns vendedores aqui que realmente são bons, e ele diz que o vendedor não tem venda suficiente e tal, mas eu acredito que ainda esteja em desenvolvimento e se eles vão melhorar. Vou repetir para vocês, o momento de comprar placa de vídeo, comprar uma placa de vídeo, não perca. Eu não acredito que nós vamos ter preços melhores do que esses, ou que se destaquem muito desses valores que a gente está encontrando agora, viu, gente? Bem, deixamos a 3060 de lado e agora vamos para a RX 6600, 6600, né?
6.600. Essa placa é praticamente idêntico, o desempenho dela é uma 2060 Super, né? A gente pode ver aqui, ela está aqui 1% abaixo da 2060 Super. E, por incrível que pareça, ela está mais cara do que a 2060 Super. E foi a oferta da 2060 Super que me fez hoje acordar tendo sustos, porque eu achei um preço inacreditável. Então tá aqui para quem gosta da AMD. Eu não gosto da AMD porque muitas coisas que eu utilizo aqui em questão de jogos e em questão de programas de edição, eu gosto muito da NVIDIA com a compatibilidade que ela oferece em vários programas. Esse vape vai me matar, viu? Na boa. Tô ficando igual a Lula com a voz de Lula. Então, gente, voltando aqui, vocês vejam que o programa aqui às vezes erra aqui embaixo. Veja que é 0% vendedor, não tem venda suficiente. Os preços ele às vezes dá uma erradinha aqui. Mas por quê? Veja na loja aqui que eles têm 83,7% de avaliações positivas. Então, é uma loja que tem avaliações positivas. Essa loja Soio é bastante conceituada, é bastante conhecida. Apesar de que essas avaliações aqui não estão legais para quem quer comprar um produto de fora, né? Geralmente a gente procura lojas com 90% acima de avaliação. Mas é uma loja boa. Muita gente que comprou, eu conheço, o pessoal recebe tudo direitinho. Então, para quem é apaixonado por AMD, está aqui essa placa, um preço extraordinário. Link na descrição do vídeo. E a 51 RISC, que é uma marca que foi sucesso aí agora recentemente, vendendo a queridinha RX 6600 Mobile, né? O povo enlouqueceu. Eu não arrisquei comprar essa placa por alguns fatores, e um deles é que eu tenho medo que a AMD bloqueie esses drives. Muita gente vai dizer que não bloqueia, que isso jamais aconteceria. Já tivemos casos parecidos num passado próximo e eu não quis arriscar. E assim, eu não achei que era um valor suficiente para arriscar isso aí. Caso você tenha algum drive bloqueado ou que seja descontinuada a utilização desses drives, você vai ficar ali muito limitado na utilização dessa placa. E eu não vejo motivo suficiente para justificar esse risco, né? Eu não estou aqui para ganhar dinheiro em cima das compras de vocês. Eu estou aqui para trazer a verdade, né? Então eu não arrisquei e não indicaria que as pessoas arriscassem nessas placas Frankenstein, né? Então por isso que eu não comprei e não indico. Mas tá aqui a plaquinha dessa loja que é extremamente boa. Próxima placa, aí chega o momento que o olho brilha, né? Também dessa loja 51 RISC, que é extremamente conceituada, 98,1% de avaliações positivas e mais de 17 mil seguidores. Essa loja não tem o que se comentar sobre ela. Ela é uma das melhores que tem aqui no AliExpress. Então ela está vendendo a RTX 2060 de 8 GB, informação de que é 100% nova, mas eu repito, eu acredito que o chipset seja, o chip, o processador seja pelo menos não novo, né? Seja 99% novo. Na descrição do vídeo vocês vão ver isso aí, eu não vou me alongar nessas informações, vocês dão uma olhadinha, que ler não custa nada. Mas é isso, está aqui vendida por R$ 1.365. Aqui já está um preço excelente, mas agora eu vou jogar nos peitos de vocês aqui a placa que eu achei hoje, e provavelmente se eu não encontrar outra mais barata, eu vou comprar essa placa aqui. Então tá aqui, NVIDIA RTX 2060 Super por R$ 1.080. Frete grátis, R$ 1.080. Não tenho o que comentar, não tenho o que dizer, não tenho o que arriscar se comprar uma placa mobile para colocar, adaptada para um desktop. Não tenho que quem comprou, comprou, né? É ótimo, excelente, mas quem não comprou, tenho certeza que agora vai cair mergulhando de cabeça nessa placa aqui. E é a que eu vou comprar. Então, recomendo para vocês essa placa. O link está na descrição do vídeo. E vamos ver o preço aqui que essa placa variou. Observem aqui que ela chegou a bater R$ 2.574 agora em julho, recentemente, tem 2 meses. E vejam que, deixa eu ver qual foi a data, 20 de setembro. Essa queda drástica que teve agora, de uma semana para cá nos preços, não é normal. Vejam que em nenhum momento o gráfico chegou a ter uma queda como essa aqui de preços. Em nenhum momento. Ela caiu 50% do seu preço. Ela era 1.926, ela caiu 50% do seu preço em 3 dias, em uma semana. Isso não é normal. E esses preços vão subir. Então, observe que você está querendo comprar sua placa de vídeo, esse é o momento. E essa placa aqui é que eu recomendo. A top 1 para mim é essa aqui. Então, tá aqui a oportunidade, quem quiser comprar. Já tem avaliações,
Vamos olhar as avaliações aqui. Então, não sei se é a mesma placa do anúncio, acredito que não, porque essa é Tripofan, mas tá aqui o pessoal comprovando que chega, né? AMD 5.700. Então, são vários anúncios aqui que deve estar misturado, mas o pessoal está dizendo que está recebendo a placa, né? Outra coisa que vocês observem, a avaliação da loja é 96,9% de avaliações positivas. É extremamente alta. Então isso provavelmente ela está fazendo uma desova de placas que ela tem lá, porque essas empresas têm muito volume de placas. Isso pode ser uma promoção momentânea de coisa de 2 dias, viu? Então tá a dica aí. A próxima placa, isso aqui é a loja que eu queria mostrar para vocês, essa loja que está com essas promoções. Venham aqui, dá uma olhadinha nas promoções dessa loja, porque tem muita placa com preço extraordinário, viu? Gente, 3070 a R$ 2.177. 3070 ao preço de 2060 Super a 30 dias. Então, é um negócio assim, fora do eixo. Voltando aqui, para finalizar aqui o nosso vídeo, 3070, como eu comentei agora, R$ 2.177. Preço extraordinário. Para quem está procurando uma placa mais high-end aí, eu compraria essa placa, mas como no momento aqui para mim a 2060 Super é o suficiente, eu acho que eu vou ficar com a 2060. E só para dar uma olhadinha, comparando aqui a 2060 Super com a 3070, veja que a 3070 ela é 55% superior no desempenho, pelo menos aqui nos testes do Tech Power Up, né? Então tá aqui, a diferença é R$1.000, mas para você que estava procurando uma placa high-end, esse é o momento de você buscar a sua 3070 nesse preço aqui, nessa loja aqui. Por fim, mais uma vez os preços da loja aqui para vocês. E para quem gostou aí do aplicativo que eu mostrei aí, que mostra aqui a variação dos preços, veja que a variação dos preços, essa placa chegou a bater aqui a R$3.900 agora em julho. Em julho, comecinho de julho, 3.675 e agora caiu para R$2.000. Então, esse aplicativo, gente, para vocês instalarem aí, ele se chama AliTools, assistente de compras. Eu recomendo demais que vocês instalem ele, é uma extensão do seu navegador. Ele funciona no Chrome, o meu navegador aqui é o Brave, porque eu gostei muito dele, além de tirar os anúncios de tudo aí, ele evita muito pop-up, muita coisa. Então o aplicativo que eu quero recomendar para vocês é esse aqui, AliTools. Instalem aí, é interessante. Algumas coisas ele funciona direitinho, outras não, mas eu recomendo muito para que vocês possam acompanhar essa variação de preços aí que está acontecendo. Fora isso, pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixa o like aí para ajudar a gente aí. Nossa meta é 1.000 inscritos e espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês a pensar aí se compra ou não a placa de vídeo. Eu recomendo que sim, pela enésima vez comprem, que esse é o momento, e principalmente a 2060 Super e a 3070. Então eu recomendo demais, pensem direitinho para que não percam essa oportunidade. E é isso, espero ter ajudado, fiquem bem aí, cheiro no coração e valeu galera, até mais.